Bem, Mad Max tinha um projeto de ter vários filmes, né? Com essa nova franquia depois daquele Mad Max de 2016. Mas acabou que devido a bilheteria fraca do Furiosa acabou. Tanto que o Furiosa acho que só se pagou, né? E tipo, essa trilogia aqui original. Aqui ó, Mel Gibson. Ele tem filmes aqui, ó. Tem o primeiro. Tem o primeiro Mad Max. Esse aqui é o primeiro. Que pra mim ainda é. Pra mim o melhor é esse aqui. Tanto que o Mad Max, aquele da Charlize Theron lá, Charlize Theron e o Tom Hardy é mais parecido com esse aqui. Mais parecido com esse aqui. E daí tem o terceiro, né, que já tem que ter a Tina Turner e além da Cúpula do Trovão. E nem é tão... e pra mim, se você somar todos os filmes, até incluindo a Furiosa, todos esses filmes do universo Mad Max, pra mim esse aqui é o pior de todos. Esse aqui é um filme, assim, pra mim na ordem, assim, dos filmes do Mad Max, pra mim o melhor é o Mad Max de 2016, 2015 na verdade, né? Porque ele, quando começou a concorrer nas premiações, não sei o que, ele já tava na locadora já. Que foi aquele último, que daí acabou a locadora de vez, né? Mas eu colocaria o Mad Max de 2015. Eu colocaria esse aqui como segundo. Eu colocaria esse aqui como terceiro. Furiosa como quarto e esse aqui como último. Então, meio que é mais ou menos isso, assim. E ao contrário do que as pessoas acham, o Mad Max nunca foi uma coisa mainstream, tá? Nunca foi, tá? Nunca foi. O Mad Max sempre foi... Não é underground também, sabe? Mas dizer que o Mad Max sempre teve um grande público é mentira. Porque o Mad Max nunca faturou muita grana. É que nem o Mad Max de 2015, as pessoas têm numa falsa lembrança que aquele filme arrecadou 400 milhões de dólares, não sei o que. Mas é que aquele filme custou muito caro, né? Entendeu? Então, tipo, ele custou muito caro, ele teve uma bilheteria muito boa, mas, tipo, ele custou muito caro. Tipo, e ele se pagou e tal, mas não teve lucros, assim, exorbitantes. E esses aqui não é diferente. Isso aqui não é diferente. Mad Max, na minha opinião, sempre foi um filme de nicho, né? E tem coisas que eu acho que nunca vão acontecer, né? Por exemplo, esse Mad Max 4, né? Mad Max 4, que eu me lembro que eu comprei aquele livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. A primeira versão que saiu dele, daí tava escrito lá que o Mad Max estava em produção. Que não ia ser Mad Max Fury Road, né? Ia ser tipo Mad Max 4. Mad Max Big Four, uma coisa assim. E daí o Mel Gibson meio que sai. E tem problemas no projeto, não sei o que. Mas era pra ser o Mel Gibson e ser o quarto filme. Daí eu não sei como é o que eles mudaram no roteiro, se o personagem do Max é o mesmo, só que daí entra em contradição na linha do tempo com Furiosa, né? Entra ali porque em teoria, né, o Max
Rokatansky. É um nome, pelo jeito, russo, né? Rokatansky. O Mad Max, o Louco Max, ele, em teoria, ele salvou a Furiosa, né? Então, daí não entra... ficaria uma coisa. Mas eu fico pensando no filme Furiosa, uma coisa que eu vi as pessoas conversando na internet, né? Já pensou se tocasse a música desse filme aqui, da Tina Turner, né? Já pensou se tocasse e aparecesse o Mel Gibson, velho já, com 60 anos, não o Mel Gibson de 29, 33 anos daqui, mas o Mel Gibson velho aparecesse lá no Furiosa, sabe? E salvasse a Furiosa. Então é muito isso, sabe? Seria um fan service, né? Mas, cara, Mad Max eu acho que não volta tão fácil pro cinema, assim. E o George Miller, ele sempre... O Mad Max, ele sempre foi um cinema de guerrilha. Se você lê algum livro que fala sobre Mad Max, sempre os autores, os caras falam que o cinema do George Miller era um cinema de guerrilha. Um cinema de, sei lá, todo mundo pegar um cachorro quente lá. Tanto que o Mel Gibson já falou pelo menos uma vez que quando ele filmou Coração Valente, ele teve uma... Lógico, ele se inspirou em vários diretores, mas uma coisa, quando ele estava dirigindo a equipe, tem fotos assim, ele com aquele alto-falante assim, falando com a equipe, ele sempre teve aquele espírito do George Miller, que George Miller era aquele cara de guerrilha, aquele cara de todo mundo comendo cachorro quente ali, ele chegando que nem um time de futebol americano e o treinador ali dando as instruções, né? Então era mais ou menos isso aqui. E, cara, o George Miller tem mais de 80 anos. Então como que tu vai pensar futuramente num negócio desse, entendeu? Então eu acho que Mad Max já era. Pelo menos com o George Miller dirigindo. E com o Tom Hardy fazendo o Max. Eu acho que... E o Mel Gibson um pouco menos ainda. Eu acho que o Mad Max ele vai voltar pro cinema daqui uns 20 anos. Alguém vai comprar marca, algum estúdio, alguma coisa. Daí vai fazer ou um remake, começando do zero. Reboot, eu acho que já... tipo, vai ficar fazendo reboot. Não é nem reboot, fica uma coisa meio tosca. Eu acho que teria que começar meio que do zero mesmo. Começar lá atrás, porque senão fica uma remendação. Eu acho que o reboot ele tem que ser feito quando algum personagem é um cara que por algum motivo ele saiu, enfim, daí você tem que fazer, por exemplo, o Hulk, ou por exemplo o cara lá que fazia o War Machine, lá, o Máquina de Combate, que ele saiu, daí botaram outro cara. Saiu o negro de olho verde lá e entrou o Don Cheadle. Então eu penso assim, então isso aqui por uns 20 anos você não vai ver isso aqui. Por uns 20 anos não vai ter Mad Max. Porque são filmes caros de se fazer, são filmes que só se pagam, não tem grandes lucros, né? E o Mad Max ele tá entre o underground e o mainstream. Por mais que tenha Charlize Theron, Tom Hardy, mas nunca foi... O Mad Max não fez uma bilheteria do Divertidamente. O Mad Max não fez uma bilheteria do Transformers, entendeu? Então, tipo, é isso.